Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão e irmã, nos encontramos no 28º domingo do tempo comum. Nos colocamos diante de um Deus que é maravilhoso, de um Senhor que vem não apenas para nos dar as graças necessárias do dia a dia, do pão nosso, mas sobretudo a maior de todas as graças, que é a salvação. E essa salvação é propriamente o Senhor em nossas vidas. É a ação e a sua presença em nossas vidas, revelando aquilo que verdadeiramente nós somos. E assim nós podemos fazer brilhar o seu nome e as pessoas também poderem conhecê-lo por meio de sua presença em nós. As Escrituras vão nos apresentar hoje, nesse 28º domingo, a graça da cura de Naamã. Naamã é um sírio e, sendo de um outro país, de outro povo, é um adorador de outros deuses. Mas Naamã, depois de um percurso muito difícil, vale a pena conhecer a história, se encontra na Sagrada Escritura, no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, ele, de muita dificuldade, ele experimenta a graça da cura da lepra, que era algo inaudito para a região, para o momento. Isso por causa de uma pessoa que o ajuda, alguém que crê, que acredita no Senhor. Também vai colaborar, então, ali Eliseu, servo de Deus. Mas, enfim, nós vamos ver sobre Eliseu. Naamã faz essa experiência. Essa experiência é tão profunda em sua vida que ele entende que a sua vida não mais lhe pertence. Pertence àquele que lhe salvou, àquele que lhe curou. Porque Naamã praticamente estava condenado à morte, não apenas à morte. Naamã estava condenado à prostração, a estar longe, destituído das pessoas que ama, dos cargos que ocupava. Então ele compreende que deve toda a sua vida a esse Deus e por isso não tirando a vida, porque a vida não é nossa, a vida pertence a Deus. Essa vida que é graça deve ser para glorificar a Deus, mesmo que soframos, e vamos ver isso inclusive hoje com São Paulo, a vida é para a glória de Deus, a vida é para o serviço de Deus, a vida é para darmos alegria a Deus, e há várias formas de darmos alegria a Deus, e isso é mostrado quando Naamã tenta expressar por meio de um presente. Mas ele não se contenta apenas em dar um presente que não é aceito, mas ele se coloca diante do Senhor e o torna o seu único Deus. Nós ouvimos assim na Escritura dizendo: teu servo já não oferecerá holocausto ou sacrifício a outros deuses, mas somente o Senhor, porque não existe um outro Deus na terra. É assim a nossa experiência com Jesus Cristo. Essa experiência com Jesus Cristo, nosso Senhor, então, Eliseu, o profeta, dá a possibilidade dele conhecer o Deus de Israel. Mas esse Deus se revela de modo escondido por meio do homem de Deus, de Eliseu, do profeta. Mas aqui no Evangelho, maravilhosamente, em São Lucas, nós encontramos no versículo 17 o próprio Senhor curando 10 leprosos. Esta experiência é extraordinária porque são 10 pessoas, como eu dizia a respeito de Naamã, já condenadas, afastadas, não podendo conviver com ninguém, mas elas fazem a experiência da cura. São tomadas certamente de alegria na medida em que no movimento que o Senhor fez, na caminhada, elas se descobrem curadas. Entretanto, das 10 curadas, um estrangeiro, um samaritano, exatamente como Naamã, um estrangeiro, somente ele volta e volta louvando a Deus, porque ele reconhece que a sua cura não é apenas para ele, mas ele reconhece de quem veio a cura. Muitas vezes na nossa vida de fé, nós ficamos muito presos àquilo que pedimos ao Senhor, ao nosso Deus. Pedimos muitas graças e as recebemos. Todo dia a saúde, a graça de uma vida tranquila, do filhos, trabalho, enfim. Nós agradecemos ao Senhor. Sim, nós rezamos e nós pedimos e nós bendizemos ao Senhor. Mas aqui ele volta agradecendo em voz alta. Aqui tem uma expressão, uma externalização de grande alegria, de exultação. A ideia dentro desta imagem que nos aparece no Evangelho, desta cena, não mais que uma imagem, é de alguém que vai perdurar no agradecimento, perdurar na gratidão, perdurar no louvor e na bendição a Deus. E é assim que antes todos os leprosos, a uma só voz, como nos coloca o Evangelho para entendermos como que eles veem Jesus, dizem: Jesus, Mestre,
tem compaixão de nós. Sim, sabem que o Senhor pode fazer milagre, mas ainda não sabem e não tratam Jesus como Filho de Deus, como o próprio Deus, o Filho de Deus encarnado para a nossa salvação, porque não sabem. Entretanto, aquele estrangeiro que não é judeu, um samaritano, que é considerado um povo inimigo, ele tem a sensibilidade de perceber que a graça que recebeu era muito grande, muito maior do que poderia imaginar. E somente alguém muito grande poderia dar aquela graça que ele sente com o coração repleto de gratidão. Por isso eu dizia, volta louvando em voz alta, e não apenas faz isso, mas nós encontramos no texto, o samaritano atira-se aos pés de Jesus com o rosto por terra, ou seja, o adora. Aqui uma expressão maravilhosa que nos leva a compreender o quanto que a adoração no momento presente, nas dificuldades que vivemos hoje, no Brasil, no mundo inteiro, em nossas famílias, enfim, a adoração é importantíssima para nós que cremos, porque é nela que nasce um homem espiritual, a mulher espiritual. É claro, nós temos diversos exercícios que desenvolvem a nossa espiritualidade. Entretanto, a adoração, se podemos compreender, certamente pode nos valer de tudo aquilo que tantos e tantos cristãos católicos têm buscado em outras espiritualidades e filosofias, como, por exemplo, são práticas diversas de pensamento, de respiração, de ficar sentado, mas que não é oração, que não é adoração. A adoração é uma oração muito particular e repleta de mistério que vale a pena procurarmos e nos aprofundarmos, deixarmos o Espírito Santo nos conduzir para este grande mistério da nossa fé, adorar o nosso próprio Salvador presente na hóstia consagrada. E realiza coisas extraordinárias em nossas vidas, em nosso interior, mas é preciso fazer a experiência, é preciso se prostrar diante do Senhor, não apenas durante a Eucaristia, quando a hóstia é erguida e o cálice, o sangue também, mas sobretudo em outros momentos, adorar, me prostrar, ainda que sentado, ainda que de olhos fechados, ainda que em constante silêncio, adorar o Senhor, colocar-me diante daquele que me criou. É o convite que faço a você para que algo maior aconteça em sua vida, como aconteceu na vida daquele homem. Diferente dos outros 9, 10 curados, mas um estrangeiro que não tinha um conhecimento do Deus de Israel, talvez o mais distante e ao mesmo tempo, paradoxalmente, o mais aberto, ele é salvo, porque ele adora Jesus. A nossa salvação não vem por meio de nossas práticas de autocontrole ou de procura de autoestima ou um exercício de autoequilíbrio, não vem disso. Vem de nós amarmos, servirmos, adorarmos o Senhor. Temos Jesus como nosso único Deus e Senhor. Não há um outro Deus além dele, como disse Naamã. Só oferecerei holocausto, então diz Naamã, somente ao Senhor, porque só há um Deus em toda a face da terra. Jesus não é apenas alguém que nós admiramos. Ele é o nosso Deus. O Pai é nosso Deus, um só Deus. O Espírito Santo é nosso Deus. Temos que tomar cuidado, porque podemos tratar Jesus como mestre, respeitando Jesus, amando a Jesus como um grande professor, um extraordinário professor, um iluminado professor, mas não tendo como nosso Deus. Como aconteceu com aquele samaritano. Dizer a vocês, então, que é como se estendesse essa cena, como se ele continuamente pudesse, então, em toda a sua vida, a partir daí, como um divisor de águas, louvar em voz alta ao Senhor, se prostrar e adorar, e diz ainda o texto, agradecer, ter um coração livre, agradecido, reconhecido continuamente pela graça que recebeu. Enfim, irmãos e irmãs, você que aqui me ouve,
nós temos aqui duas figuras muito particulares. Ainda na história de Naamã, nós temos um servo que ajuda Naamã a se aprofundar, a perseverar, uma pessoa que o ajuda a fazer a experiência desse Deus Todo-Poderoso. Enfim, o que mais aparece é Eliseu, como deve ser o profeta, um homem de Deus. Aqui é um detalhe muito particular, porque ele não aceita presente. E isto nos coloca diante de uma coisa muito importante, é como nós nos colocamos como evangelizadores. Não para ganhar em cima da obra de Deus através de nós. Muito pelo contrário. Eliseu não aceita, o homem de Deus não aceita e cria quase que uma certa dívida, uma consciência de dívida, ou melhor dizendo, de gratidão no coração de Naamã, talvez por isso mesmo, fazendo com que, levando à terra, Naamã pudesse, o sírio, levando ao estrangeiro esta devoção, se tornasse também ele o evangelizador por não receber presente o homem de Deus. Por não se ficar ganhando às custas dos dons de Deus, se valendo de prestígio, de presentes, de reconhecimentos, porque a glória é devida a Deus, a Ele toda a glória. E aqui Eliseu é perfeito para nos mostrar isso, e infelizmente uma grande degeneração que nós vemos quando homens e mulheres de Deus com dons do Espírito Santo maravilhosos na obra de evangelização se deixam a ser objeto de apego, de adoração, e esquecem talvez de continuar apontando o Senhor, percebendo que talvez uma certa imperfeição, uma certa negação de alguns favores talvez possa ajudar aquelas pessoas a amarem ainda mais o Senhor e a seguir adiante no seu amor ao Senhor, como aconteceu na Naamã, a partir disso levando a terra e então confirmando que adoraria esse Senhor, porque ele não paga a dívida, porque essa dívida não pode ser paga. Ela só pode ser vivida com uma grande gratidão pelo resto da vida. Ora, ninguém melhor, ainda de modo mais profundo, diferente de Eliseu, nós temos São Paulo, que fala daquele que é a própria cura, a própria salvação de Jesus. Enquanto Eliseu mostra, instrumento, Jesus é o próprio Deus que cura. Eliseu intercede, Jesus é que cura. E São Paulo conhece Jesus, e São Paulo fala de Jesus. E aqui fala que São Paulo também, não recebendo méritos, pelo contrário, é prisioneiro, não é tido como prisioneiro. Ele é prisioneiro, como um criminoso, está algemado, cerceado, pagando pelo preço de ter evangelizado, não recebendo louros, não recebendo likes, não recebendo aplausos, não sendo reconhecido, não sendo ovacionado, não sendo divulgado, mas levando o Senhor, e isso de modo muito discreto, muito limitado por meio das cartas, que alcança uma proporção inimaginável da sua evangelização. Ele mesmo vai dizer: estou sofrendo até as algemas, como se fosse um malfeitor, mas a palavra de Deus, o Logos, o Senhor, Jesus não está algemado. Eu perco, eu me empobreço, eu me esvazio, eu sou prisioneiro. Mas o Senhor é amado, o Senhor é conhecido. Aqueles que vêm até aqui, aqueles que levam a minha carta, levam o Senhor. O Senhor não para, o Senhor não quer parar, nunca parar. Eu pararei, eu me limitarei. Em outro momento nós ouvimos: combati o bom combate, eu morrerei, mas o Senhor viverá e viverá para sempre, porque Ele ressuscitou. Ele é Deus. Então é a descoberta do samaritano, Ele é Deus. É o Deus único nesta preparação do Antigo Testamento, com Naamã, o sírio, e também Eliseu, que preparam nessa experiência aquele que nos curaria diretamente, Jesus nosso Senhor. São Paulo também participa desta grande obra de evangelização, mas não curte os prazeres da evangelização, os frutos e os louros da evangelização, a glória da evangelização, os likes da evangelização, porque pertencem a Deus. E nós ouvimos exatamente o motivo pelo qual eu sofro até as algemas, eu, malfeitor, e tudo isso faço pelos eleitos.
O homem de Deus negou para que Naamã pudesse ir além. O Senhor Jesus aceitou a adoração daquele samaritano para que ele pudesse ir além e encontrasse a salvação. São Paulo sofre para que os eleitos de Deus também possam alcançar a salvação. Ele paga o seu preço, ele completa na sua carne, na sua história o que falta, nesse sentido a paixão de Cristo. Ele vive um sofrimento e oferece, como Santa Teresinha, este sacrifício de amor para que as pessoas possam conhecer como ele conheceu o Senhor, a verdade e a vida, para que assim como ele possam estar além dos prazeres da terra, além das buscas de favores, além das buscas de comodismo, além das buscas de um emprego melhor, de uma condição melhor, de presentes, enfim, tantas coisas que aqui no mundo nos distraem e nós procuramos, quando na verdade nós somos impulsionados ao céu, um céu que já acontece quando nós temos aquele comportamento de São Paulo de grande liberdade, como vemos aqui mesmo preso, de grande paixão e amor, e não ressentimento, não reclamação, não murmuração contra Deus por estar preso, como aquela alegria marcante na vida do samaritano. Então nós não temos como terminar senão aquilo que diz São Paulo. Ele diz que suporto qualquer coisa pelos eleitos para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Se existe uma glória que possa inundar o nosso coração de alegria e felicidade, não é a glória que o mundo nos dá, mas é a glória daqueles que se prostram e conosco juntos nos voltamos e todos nós glorificamos e adoramos o único que é digno de todo louvor. E talvez aqui na adoração, neste voltar-se para o Senhor, buscar a sua glória e não se contentar com as glórias e não aceitar as glórias que possam te dar. Você que é pai, você que é mãe, você que é empregado, que trabalha, que vai além do seu trabalho com muito amor pelo seu patrão, se enfermeiro, se sobretudo um agente de saúde. Você que é um patrão que é amoroso com o seu empregado, com o superior militar, com o seu subordinado, mas, enfim, nas trocas não se vê reconhecido, não tem importância. Contanto que o seu amor revele para todos o amor que você tem ao nosso Senhor Jesus. E que, olhando esta glória que você dá ao Senhor, também todos eles possam um dia glorificá-lo. E assim teremos pessoas livres como São Paulo para poder amar, para poder servir, para poder, já agora na terra, começar a gozar um pouco das alegrias do céu. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações revelou sua justiça.